pessoal, tudo bem? Vamos a início a nossa aula de história, né, com a correção aí da atividade sobre o domínio espanhol e as invasões holandesas. Essa atividade, ela tá no livro de vocês. Vocês vão abrir aí na página 176, tá bom? Pra gente corrigir direitinho. Primeira questão diz assim, ó: marque as alternativas, né, corretas. Então, você vai marcar aí somente o que estiver correto. Em 1579, morreu Dom Sebastião na Batalha do Alcacer-Quibir, na África. Não está correto, né, gente? Então, não marca. Filipe II, rei da Espanha, assumiu a coroa portuguesa após a morte de Dom Henrique. Correto, certo, gente? Então, vocês marcam aí, né, essa segunda opção. Em 1581, a Holanda libertou-se do domínio da Espanha. Também está correto. Um dos mercados produtores mais cobiçados era o norte brasileiro, o maior produtor de açúcar da época. Não, gente, não, isso não é correto. A Holanda resolveu invadir Salvador, na Bahia. Correto, né? Foi a segunda invasão aí. Bom, próxima questão. Preencha, né, a ficha abaixo. Qual é o nome completo do conde enviado pela Holanda para governar Pernambuco? Gente, o conde foi João Maurício de Nassau. João Maurício de Nassau. Qual foi a importância, né, para a cultura brasileira? Nassau, gente, foi muito importante, porque ele trouxe da Europa pessoas de várias especialidades. Ele trouxe pintores, astrônomos, cartógrafos. Então, ele contribuiu muito para a cultura brasileira. Resumindo, vocês podem colocar assim, qual a importância, né? Então, vocês podem colocar, ele foi muito importante, pois trouxe da Europa pessoas das mais diversas especialidades, como pintores, artistas, astrônomos, cartógrafos, ok? Terceira questão. Coloque as datas abaixo de acordo com os acontecimentos. Então, você vai colocar aí, né, de acordo com o ano que aconteceu. Nassau conseguiu assinar um tratado de paz com Portugal. Isso aconteceu, gente, em 1640, tá bom? Ocorre a tomada das cidades pernambucanas de Recife e de Olinda. Foi primeiro, né? Então, foi em 1630. Nassau recebeu uma ordem para entregar o cargo de governador e voltar à Holanda. 1644. Ocorre a segunda batalha dos Montes Guararapes. 1649. E por último aí, né, o ano da retomada da cidade de Recife, onde as tropas se retiraram, as tropas holandesas, que foi em 1654. Então fica na seguinte ordem: letra A, 1640, letra B, 1630, letra C, 1644, letra D, 1649 e letra E, 1654. Tá bom? Quarta questão. Em que dia, mês e ano ocorreu a primeira batalha dos Montes Guararapes? Foi em 19 de abril, gente, de 1648, né? Segunda batalha nos Montes Guararapes, 19 de fevereiro de 1649. Então, primeira batalha, 19 de abril de 1648. E a segunda batalha em 19 de fevereiro de 1649. Quanto tempo durou a presença holandesa após a segunda batalha dos Montes Guararapes? Durou aí, né, por volta de 5 anos. Você colocar aí, durou quase 5 anos. E o que aconteceu 5 anos depois da segunda batalha dos Montes Guararapes? Bom, gente, Vidal de Negreiros, né, e o Francisco Barreto receberam a cidade do Recife do general Scope para o cumprimento das condições de capitulação. Então, coloquem assim: Vidal de Negreiros e Francisco Barreto receberam a cidade do Recife do general Scope, né, que é Schopp,
para o cumprimento das condições de capitulação, tá bom? Pessoal, lembrando, né, que aí tem bastante data, mas eu não costumo, né, exigir que vocês decorem exatamente essas datas. Para mim é mais importante que vocês entendam, né, a sequência de acontecimento e a importância deles para o Brasil, né, como entender aí do General Nassau, que trouxe toda essa importância para a cultura brasileira, tá bom? Oi, pessoal! Bom, dando continuidade aí à nossa aula de história, né, nós vamos falar sobre as entradas, bandeiras e monções, certo? As entradas e bandeiras, né, foram expedições a fim de explorar, né, posso dizer de modo geral, de explorar o Brasil, tá bom? Entradas, bandeiras e monções, né? Nós vimos que a expansão territorial, ou seja, o crescimento, né, do Brasil, né, territorialmente, teve início aí no século XVII, certo? Quando que foi que aconteceu, né? Teve a união de Portugal e Espanha, né, das coroas ibéricas. O mesmo rei governou ao mesmo tempo Portugal e Espanha. E em 1580 pôs fim, né, ao significado do Tratado de Tordesilhas, que dividia as terras em espanholas e portuguesas, né, impedindo aí o avanço português para o interior brasileiro. Então, com isso, né, houve o engajamento, a exploração, e essas expedições pioneiras foram chamadas de entradas e bandeiras, certo? As entradas tiveram bem início, né, logo após a descoberta do Brasil. Eram expedições de caráter oficial e não podia ultrapassar o Tratado de Tordesilhas. Então, eles tinham, né, os portugueses tinham que respeitar aí o Tratado de Tordesilhas. A primeira entrada foi a de Américo Vespúcio, né, que foi em 1503 e 1504, certo? Tinha uns 30 homens e eles andaram aproximadamente, né, pelo sertão, 340 léguas na altura do Cabo Frio, que hoje é o Rio de Janeiro. Então, essa primeira expedição, eles adentraram no sertão. As entradas coube um importante papel de iniciar o reconhecimento do território brasileiro, embora fossem outros, né, os principais interesses. Elas tinham como objetivo, gente, essas expedições, encontrar pedras e metais preciosos, né? E também capturar indígenas para o trabalho escravos. Sendo esse último motivo de capturar os indígenas é o principal motivo, né, para eles fazerem essas entradas, certo? Algumas entradas ficaram mais famosas, como a de Marcos Azevedo Coutinho, Francisco de Souza, né, Francisco Espinosa, de Antônio Dias Afonso, certo? Então, algumas tiveram mais, né, mais essa fama. Lembrando que os próprios índios ajudavam nessas entradas, né? Índios que já eram aliados aos portugueses, abriam caminho, mostravam como sobreviver na mata e, infelizmente, né, ajudavam a capturar aí os seus conterrâneos, tá bom? Já as bandeiras, né, que eram um pouquinho diferente das entradas, eles tinham um caráter oficial e foram organizados pela coroa, né, portuguesa. E aí nós vamos ter indígenas e mamelucos que decidiram se aventurar pelo interior do Brasil sem autorização da corte portuguesa. A maioria das bandeiras, né, partia de São Paulo, certo? E ia para pequenas localidades vizinhas, tais como Itu, Sorocaba, Taubaté. Nas bandeiras nós tínhamos aí, né, como componentes os capitães, que as chefiavam, né, os capitães eram os chefes, tinham os mamelucos, que geralmente as guiavam, né, por conhecerem a mata. Também tínhamos indígenas e negros, né, e também alguns padres. Algumas foram formadas por milhares de pessoas e ficavam anos no sertão. Enfrentavam perigos, tais como ataques indígenas, de animais selvagens, né, fome, doenças, enfim, enquanto esperavam as colheitas, né, e exploravam a região. Eles utilizavam os rios, principalmente o Tietê, o Paraíba e o Rio Paraná, né, que eram rios daquela região, ok? Bom, gente, já essas bandeiras, elas ultrapassavam, elas não respeitavam aí, né, o Tratado de Tordesilhas, tá bom?
As bandeiras não... E diferente, né? Às vezes a gente escuta que as bandeiras povoaram o Brasil, mas na época o Brasil já era bastante povoado. E essas bandeiras, elas mataram, né? Elas exploraram, mataram vários indígenas, né? Destruíram verdadeiros povoados, assim. Chegavam lá e acabavam com o povoado inteiro, né? De indígenas, certo? Escravizavam os índios, né? Vendiam como escravos. Ciclos da bandeira. As bandeiras podiam ser divididas em 2 ciclos aí, né? Da caça ao índio e da mineração. As bandeiras da caça ao índio, gente, o principal objetivo, né, era aprisionar os nativos para trabalharem como escravos nas lavouras, certo? Nós vimos aí, ó, tem muitos bandeirantes que se tornaram famosos, como Antônio Raposo Tavares, Manuel Preto, né, Jorge Velho, Domingos Jorge Velho. Fernão Dias Paz, Bartolomeu Bueno da Silva, né, ficaram conhecidos também pelo ciclo da mineração. Antônio Raposo Tavares percorreu o território brasileiro de sul ao norte do interior e caçava, né, os indígenas para vender como escravos, certo? Já Manuel Preto, né, era um sertanista, fundador da freguesia do Ó, em São Paulo, e comandou a expedição contra o aldeamento dos jesuítas do Guairá em 1628. Domingos Jorge Velho conseguiu destruir o Colombo dos Palmares, olha aí, gente, formado por grandes aldeamentos onde se refugiavam escravos feridos e tinha oferecido grande resistência a outras expedições. O líder do Quilombo dos Palmares era o Zumbi, né? As bandeiras do ciclo de mineração tinham por finalidade achar, né, claro, riquezas minerais. Que riquezas eram essas? Ouro, prata, diamante, né? Percorreram primeiramente os rios Tietê, Paraíba, e depois subiram a Serra da Mantiqueira, onde atingiram o rio São Francisco, onde encontraram bastante ouro. E também depois foi descoberta, né, outras minas em Mato Grosso e em Goiás. Certo? Opa! E aí nós vamos ter alguns bandeirantes, né, que tiveram papel fundamental no ciclo da mineração, que foi Fernão Dias Paz, Bartolomeu, Bueno da Silva, Pascoal Moreira, Rodrigo Arão, né, Emanuel de Borba Gato. Nome estranho, né? Mas é isso mesmo, Emanuel de Borba Gato. Eles foram bem importantes aí para esse ciclo da mineração. As bandeiras do ciclo da mineração trouxeram várias consequências, né? Foram descobertas riquezas minerais, aumentou, né, o povoamento do interior do país e fez-se a expansão territorial da região centro-oeste. O que acontece, né? Aquela região era pouco habitada e com essa descoberta de riquezas minerais acabou que muitas pessoas migraram para a região centro-oeste em busca, né, de ficarem aí ricos, milionários, né? Já as nações foram bandeiras paulistas que se deslocavam pelos rios, né? E aí tinham o objetivo de abastecer de alimentos, de instrumentos de trabalho, de pólvora, armas, enfim. Eles abasteciam os que se dedicavam à procura de minérios, né? Eles foram organizados por Pascoal Moreira Cabral. E o Tratado de Limite, assinado entre Portugal e Espanha no século XVII, só confirmava as conquistas territoriais dos bandeirantes, dando a configuração atual do Brasil. Bom, você sabia? Olha aí, ó. Um grupo de jesuítas em 1554 fundou o Colégio do Planalto de Piratinga. Em torno do Colégio dos Jesuítas foram sendo construídas casas de taipa que deram origem ao povoado de São Paulo de Piratinga. Esse povoado muito mais tarde viria a ser a grande, né, cidade de São Paulo. Então, a origem de São Paulo, né, da grande metrópole do Brasil, foi aí, né, com um colégio construído pelos jesuítas, o Colégio do Planalto de Piratinga. E aí vocês vão resolver, né, as páginas 183 a 186, tá bom?